Muito bem, a gente espera que as pessoas, que os participantes façam perguntas aos palestrantes, fiquem à vontade, e os palestrantes entre si também podem fazer colocações. Por favor, está aberta a discussão. A minha questão é para a doutora Ângela. Ângela. Em relação... Aqui, Ângela. Oi. Em relação... Ah, tá. Seria importante. O meu nome é Ísida, eu sou filha dessa casa também. Eu fiz doutorado com o Dr. Thomas, ele foi meu orientador. Eu sou biomédica de graduação. E essa questão que a Ângela colocou é uma coisa assim que me incomoda há bastante tempo, tá? Eu fiz basicamente em citogenética e hoje eu trabalho exclusivamente com citogenética molecular, com FISH, principalmente com essa parte oncológica, embora o meu doutorado tenha feito em diagnóstico pré-natal. Então, essa questão que a Ângela colocou do título caiu direitinho ao que eu estava assim no pescoço, porque eu tenho os dois lados. Eu vivi muitos anos na universidade, não exclusivamente na universidade, mas do lado comercial, vamos dizer assim, né, de laboratório privado. Então, quando eu fiz o meu doutorado, eu trabalhava, eu era bolsista, mas ficava na clínica do Dr. Thomas, né? E tinha o vínculo total aqui com a universidade. Então, eu vinha para cá, para os cursos e tal, e fazia a prática no laboratório dele. Então, lá eu me profissionalizei. Mas, por outro lado, também fiquei um pouco distante, a desejar da universidade, porque como eu ficava a maior parte do tempo lá, então eu não tinha contato direto a todos os seminários, tudo que os alunos tinham assim corriqueiramente, eu tinha eventualmente, mas as disciplinas sim. Bom, então o que eu queria colocar em relação ao título que eu estou vendo hoje em dia, acontece o seguinte: nós somos muito desvalorizados, muito. Então, por exemplo, eu fiz doutorado. Eu trabalhei 13 anos com o professor Thomas Gollop, como ele e a Nadir, que era a sócia lá, e ela era também vinculada a essa universidade. Então, lá tinha cheiro de universidade. Então, a gente fazia reuniões científicas, o Dr. Thomas estava sempre viajando, assinava periódico, que a gente tinha... Não tinha internet fácil assim, não. A gente tinha que pegar o periódico na mão. Tinha o periódico Fácil, que era o Prenatal Diagnosis, nunca me esqueço. Então, a gente apresentava nas nossas reuniões o que havia de mais moderno em diagnóstico pré-natal. Então, para mim, isso era normal. Estudar, trabalhando, era normal. Depois, eu fui para o Fleury, fiquei 6 anos lá. Não sei se magoou alguém, mas, para mim, foram os 6 piores da minha vida, porque eu era capacitada, fazia diagnóstico pré-natal, nós fomos para lá para implantar o diagnóstico pré-natal, fizemos com excelência e qualidade, mas eu era uma mera técnica de bancada. Doutorado não significava absolutamente nada na condição que eu trabalhei lá. Então, aí vem a pergunta: para que eu vou me estressar, estudar, me matar para fazer um título de especialista se eu já tenho doutorado? E assim, não tenho valorização nenhuma. Muito bem. Saí do Fleury, fui para um outro laboratório que ficava dentro do Hospital Sírio-Libanês, com a proposta de montar o sistema de FISH, que eu aprendi no Fleury. Maravilhoso. Fleury foi uma escola maravilhosa de ensino, porque lá é excelência em qualidade. Não sei se já faz 9 anos que eu saí de lá, não sei se continua, mas para mim ainda é o laboratório de referência em termos de qualidade. Então, aprendi muito. Comi o pão que o diabo amassou, mas aprendi. E fui para lá e montei o serviço. Existem muitas dificuldades em função de questões financeiras e tal. Estou lá não estamos mais no Sírio, ficamos fora. Estou lá até hoje. Então, como eu venho desse âmbito universitário, eu procuro fazer o meu trabalho dentro das minhas limitações financeiras de laboratório o melhor que eu posso. Então, assim, eu procuro estar
sempre atualizada, porque eu estou sempre buscando o que está de mais moderno em termos de literatura, mas não consigo me atualizar em termos de congresso, de viagens, não consigo. Se eu quiser, eu vou ter que ir do meu dinheiro. Então, eu procuro, no que eu posso fazer, como diz o Cortella, o meu melhor nas condições que eu tenho. Muito bem. Hoje eu me deparo com alunos de faculdades, essas faculdades particulares que estão lotadas, e até à distância, que me arrepia. Juro para vocês, me arrepia. Agora se faz biologia em 3 anos, pelo computador e tudo mais. Então, assim, a universidade... Gente, olha para vocês, a universidade é o suprassumo. Esse povo está distante, anos-luz da Universidade de São Paulo. Então, eu vejo eles falando assim... porque o doutorado, quando você vai para um laboratório menor, assim, é bacana porque todo mundo chama de doutor e você tem uma diferenciação da maioria. Então, eu fico assim para eles, pessoal, vocês têm que pensar o seguinte, nós somos iguais, só que eles estão estudando, ou recém-formados, vocês têm que continuar estudando, vocês não podem... Não, mas eu vou fazer uma pós-graduação. Aí você vai ver aqueles cursinhos de pós-graduação que essas universidades particulares oferecem. Que, gente, para mim, aquilo não acrescenta em quase nada. Então, Ângela, o título, para você fazer o título, tem que ter um curso de citogenética para formados. Então, eles chegam para mim e falam, como que eu faço para aprender FISH por aí? Não faz, não tem, não existe. Aí, citogenética, está estudando ou se formou. Onde eu aprendo? Não tem mais citogeneticista. Eu tenho uma colega da minha idade que tem um laboratório, ela quer citogeneticista, não tem mais. Ela falou para mim, você aceita vir trabalhar aqui? Eu falei assim, bom, para eu trabalhar aí, eu teria que ir à noite e fim de semana. Ai, gente, eu estou fora, sabe? Eu ganho pouco, mal, não sei o que tal, mas eu estou fora. Sabe, à noite, de fim de semana, para fazer 500 casos, 1000 casos de citogenética. Então, assim, essa é a nossa realidade. A citogenética não sai do mercado, tem a CGH, Exoma, mas a citogenética continua. Não tem mais profissional. E os que estão não querem mais, porque eu trabalhava no Dr. Thomas, era uma rotina pequena, dava tempo de analisar, reanalisar, estudar. A rotina dos laboratórios é 1000 casos por mês. Sabe o que é fazer citogenética 1000 casos por mês? É loucura. Sabe, juro para vocês, eu tenho horror à citogenética, porque... Isso, tem que entregar em 20 dias. Sim. Entendeu? Tem uns que são 15, tá? Então, assim, essa é a realidade para cá. Então, o que eu acho que a universidade ela tem que abrir as portas, ela tem que se mostrar acessível. Os alunos dessas faculdades não conhecem a Universidade de São Paulo. Quando eu falo Universidade de São Paulo, eles dizem, mas lá é muito difícil de ir lá. Então, assim, é isso. E o salário é muito, muito ruim. Até para mim. Eu tenho 33 anos de formado e, olha, gente, é de chorar. É só por amor à arte. Obrigada. Realmente o mercado... Realmente existe... como eu coloquei esse daqui, o título de especialista é um título que é colocado justamente para trazer excelência ao mercado. Né? Mas o mercado tem que funcionar também por sua parte. Então, você viu ali nos Estados Unidos, eu fiz questão de colocar exatamente o que o American Board Genetic Counseling fala, que most employers, a maioria dos empregadores, né? Então, fazem essa exigência. É claro que na hora que o empregador não faz essa exigência, você tem uma quantidade enorme de pessoas que não têm uma especialização, que não têm um curso, que não têm uma pós-graduação. E vocês vejam que mesmo com a pós-graduação, para a obtenção do título, você tem que fazer o exame e mostrar, porque a pós-graduação em si, ela não lhe titula aquela especialidade. Você pode fazer uma pós-graduação na área de genética humana em geral ou qualquer outra coisa e você vai ser mais generalista e você quer uma especialidade determinada. Então, tem que haver uma formação naquela área até você chegar lá. Né? Então, realmente é um problema.
É um problema grande que a gente tenta resolver. Quer dizer, o título entra aí apenas como um dos fatores para levar à melhoria da... Exatamente, exatamente. E quando você falou que não existem citogeneticistas, é um problema real, porque você veja que o número de... Você sabe qual foi o último título de citogeneticista dado pela sociedade? 2008. É complicado. E o título, como eu disse, na verdade, é um caminho um caminho profissional, porque ele, como eu disse, ele é destinado às pessoas que já têm a experiência, né, e que se tornam responsáveis técnicos por aqueles serviços. Bom dia a todos. Eu sou Milena, sou enfermeira, sou responsável pela disciplina de enfermagem genética e genômica da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Presidente hoje da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica. Estou aqui com membros da diretoria e membros da nossa sociedade. E eu queria dizer da alegria e da satisfação de estar aqui com vocês hoje. Agradeço aos que organizaram esse evento para dar a voz, né, a todos nós, profissionais não médicos. É super importante esse momento, acho que todos reconhecem. E nós temos caminhado, graças à grande colaboração da professora Lavínia, com a Sociedade Brasileira de Genética Médica, já no nosso 4º congresso, e agradeço também especialmente ao Dr. Thomas, que citou a nossa participação nessa arena, né, já há muitos anos, desde o final da década de 80 e mais fortemente no final da década de 90, os enfermeiros começaram a atuar na área da enfermagem genética primeiro e depois na genética e genômica. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na genética, na medicina da USP de Ribeirão Preto, porque naquele momento não tínhamos outros enfermeiros que titulassem enfermeiros, né? E hoje temos a felicidade, desde 2014, pelo Conselho Federal de Enfermagem, sermos reconhecidos como profissionais que podem realizar o aconselhamento genético, desde que, como a doutora Ângela muito bem colocou, a doutora Regina, sermos titulados ou com o título de especialista ou pelo menos o mestrado. Somos filiados, enquanto sociedade, à Sociedade Internacional dos Enfermeiros Geneticistas, que também existe há mais de 30 anos, e é parceira da National Genetic Counselor Society, lá nos Estados Unidos, e também das colegas lá que atuam no Reino Unido. Tem uma atuação já há bastante tempo, né? E a nossa sociedade aqui ainda, apesar de já estarmos no 4º congresso, junto com a SBGM, é ainda uma sociedade bebezinha, recém-nascida, que a gente fala numa luta para tirar o CNPJ. Somos afiliados à Associação Brasileira de Enfermagem e ficamos muito felizes, porque é uma luta para nós essa questão da titulação. Porque nós, enquanto profissionais, reconhecemos também a importância desse título, né? E foi um dos motivos que, estimulados pela SBGM, com as discussões que realizamos há anos, pensamos em fundar a nossa sociedade e, junto ao Conselho, batalhar pela titulação. Porque, independente da gente já ter uma outra visão, um pouquinho independente do mercado, para nós, enquanto categoria profissional, é muito importante termos esse título. Eu encorajo meus alunos, porque em Ribeirão Preto nós não temos ainda um mestrado em aconselhamento genético, mas temos um mestrado em saúde pública, o doutorado em saúde pública, do programa do qual sou orientadora, na linha de pesquisa genômica e imunobiologia aplicados à saúde pública. É um mestrado multiprofissional, com o título em Ciências em Saúde Pública, né? E fiquei muito feliz em ouvir a fala da doutora Ângela, porque pensamos primeiro em titular pela nossa sociedade, mas para nós seria muitíssimo interessante, assim como já tem sido essa parceria com as grandes sociedades de genética no nosso país, porque não vemos assim uma necessidade, não temos esse interesse de ter um título pela nossa sociedade. Isso não é prioridade. A gente prefere estar junto com vocês, como temos estado há anos. A doutora Lavínia já está cansada de ouvir minhas falas nesse sentido, né, Lavínia? Nas discussões, a SBG, apesar de eu ter frequentado a SBG desde quando eu não era nem aluna de mestrado, desde 96, nos congressos da SBG, né? Então, eu vejo assim, essa possibilidade, talvez, porque agora o nosso conselho reconheceu a especialidade no final do ano passado, a resolução saiu em janeiro, foi atualizada esse ano, então agora acho que é o momento do nosso Conselho Federal entrar nesse diálogo, da possibilidade de se conveniar e avançar com a titulação, talvez, pela SBG para os enfermeiros também.
eu acho que esse é um excelente caminho, uma vez que a sociedade é uma sociedade já formada, com um exame estabelecido, e o interessante é que, com esse título de aconselhamento genético, então, que nós estamos fazendo, eu acho que seria interessante, uma vez que, com toda a boa vontade que a sociedade pode ter, é impossível, é aquilo que eu disse. Você vê que nos Estados Unidos, o American Board teve que ser constituído justamente por causa da... Não tem possibilidade. Mas eu tenho certeza que, olha, nós da Comissão de Genética Humana, da SBG, a SBG está lá em Ribeirão Preto, então vai ser realmente um excelente caminho, com certeza. Com certeza. Você pode até conversar diretamente comigo, entendeu? Como membro da Comissão de Genética Humana, que eu acho que o caminho vai ser por aí, pela Comissão de Genética Humana. Tá bom? Temos uma pergunta aqui. Depois eu vou. Bom dia, eu sou Natália, eu sou do Rio de Janeiro. A minha dúvida, na verdade, eu tenho duas perguntas. Uma sobre o título, sobre a especialização, que pelo visto movimentou bastante a plateia. Uma formação tem alguma previsão, algo se pensa sobre a especialização feita fora e o reconhecimento aqui, como que seria, se seguiria o mesmo padrão ou se teria algum viés? Esses problemas de reconhecimento de especialização de fora e de cursos fora, quer dizer, para qualquer atividade na área de saúde que você vai exercer, o seu curso tem que ser validado. Então, se eu faço um doutorado numa universidade qualquer fora, ou um curso, ela tem que ser reconhecida por uma universidade brasileira, entendeu? Então, o primeiro passo é o reconhecimento do título pela uma instituição brasileira de ensino superior, para que ele seja válido no Brasil. Senão, não é. A mesma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos acontece com o aconselhamento genético, que existe um conselho que realmente reconhece os cursos americanos que podem ser reconhecidos como pré-requisito para chegar ao título, não é? E eles, inclusive, eles fazem para estrangeiros também, desde que a instituição seja reconhecida lá por esse conselho. Então, é a mesma coisa aqui. Qualquer curso, em qualquer lugar no estrangeiro, fora do país que você faça, ele terá que ser reconhecido primeiro por uma instituição brasileira. Entendi. Obrigada. A minha outra pergunta, na verdade, é sobre... segue a linha de especialização nesse sentido. Eu vi que vocês falaram muito, e foi unânime, focar muito em Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Se eu não me engano... A Regina, no início, comentou sobre a Europa, e aí eu queria saber a visão de vocês sobre formação, se vocês têm alguma opinião formada sobre a formação em Portugal, Espanha ou Itália. O mestrado profissional, que são lugares que têm há muitos anos, na verdade. A Universidade do Porto, extremamente tradicional, por exemplo. E em Portugal existem várias sociedades, inclusive, por exemplo, de farmácia, eles que tem especialização na área de genética. Lá tem bastante. Mas fica no âmbito do mestrado e de você ter a formação, mas nós não temos a atuação. Eu conheço melhor a Espanha, que foi onde eu tive bastante tempo. Você não tem o aconselhador genético atuando de forma organizada, como a gente está propondo hoje aqui. Então, uma especialidade, um título de especialista, uma profissão bem definida. Vem, como aconteceu comigo, vem da experiência do seu mestrado, do seu doutorado, e atuando no dia a dia, se inserir nesse mercado de trabalho, atuando como um aconselhador genético, mas não que você vai sair, final, como profissão, aconselhador genético ou um título de especialista. Pelo que eu saiba, a Espanha especificamente também não tem. Está muito parecido com a nossa atuação hoje. Mas me parece que a Universidade do Porto tem, né? Um mestrado profissional especializado em aconselhamento, né? A estrutura do curso é essa, né? Só um minuto. Enquanto eu me movimento, só uma pergunta. A previsão do título tem alguma? Olha, nós estamos trabalhando de aconselhamento genético. Muito bem, Alex. A previsão, sim, nós queremos que esse título esteja oferecido já no próximo ano.
Não no congresso deste ano, porque a burocracia não foi cumprida. Seria 2019. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Me chamo Miriam, sou biomédica de formação. Fiz aprimoramento em genética humana, histogenética na Unicamp, uma pós em docência no ensino superior e agora retomo na Unicamp como mestranda profissional em genética humana, com a professora doutora Carmen Bertuzzo. E aí uma pergunta, porque essa questão do aconselhamento é algo que mexe muito comigo, eu quero muito atuar nesse segmento, em especial na oncogenética, que é relacionada à minha linha de pesquisa, mas eu me questiono bastante no sentido de, realmente, há espaço para a equipe multiprofissional, quando, na verdade, os nossos professores, na sua maioria, são médicos, e eles nos orientam no sentido de busca fora do Brasil, porque aqui, para a área não médica, ainda é um cenário extremamente difícil de se atuar. E a minha professora, a doutora Carmen, ela é bióloga de formação e atua... Exatamente. E atua no serviço, mas eu percebo assim que há uma resistência da classe médica em relação à classe não médica, e até mesmo da implantação da atuação dela na oncogenética no Hospital das Clínicas da Unicamp, porque é um serviço que ainda tem um olhar meio questionador, né? Então, assim, realmente temos espaço para isso, e eu, enquanto aluna de mestrado profissional em genética humana e com intenção de seguir o doutorado nessa área, tenho espaço nessa atuação, não tendo uma formação específica em aconselhamento e até que não vigore essa prova de titulação. Como é a perspectiva de vocês que já atuam com isso? Acho que é mais esse questionamento. Olha, médico é um osso duro de roer, não tem a menor dúvida. Vocês vão ter que criar esse espaço, tá? Abrir essa porta. E eu vou te dizer qual é o único agente facilitador. Na medida em que as demandas por aconselhamento vão se criando e multiplicando exponencialmente, os médicos não vão dar conta do recado e vão precisar de ajuda. Então, essa é a entrada. Eu volto a dizer, se você... eu não tenho vinculação nenhuma com o sírio-libanês, nenhuma com o médico, mas eles estão apontando para a necessidade de você ter enfermeiras, ter assistente social. Tem muito problema social na área de oncogenética e os médicos não vão dar conta dessa brincadeira, entendeu? Então, vocês vão ser muito necessários, tá? Não porque vocês vão roubar o trabalho dos médicos, mas é porque eles vão estar com a língua de fora e vão precisar de vocês. Eu queria só complementar para você, por exemplo, numa formação que você está tendo na área de oncogenética, quer dizer, um aconselhamento genético nessa área é absolutamente necessário, como o Tom mandou. Então, você se especializando e você se tornando uma profissional excelente, realmente é uma porta, eu acho. Olha, pegando um cantinho, se você for olhar uma mulher que é mutante para BRCA1 e BRCA2 e que não teve câncer de mama ainda, o cuidado que você precisa ter para discutir adenectomia redutora de risco e salpingo-oophorectomia com 38 anos de idade, muito médico não tem a menor sensibilidade nesse nível, e tratar de uma questão como essa não é mole. Tá? Então, vai se abrir nessa área de oncogenética, com certeza absoluta, vai ter que ter uma equipe multiprofissional. Não tem a menor dúvida. E quem não tiver vai estar fora do esquema.
Vou fazer uma pergunta para o Dr. Thomas continuar nessas reflexões. Você é otimista quanto ao aumento da demanda? A minha pergunta é se você acha que essa demanda vai vir do setor privado somente ou se você tem esperança que o aumento da demanda vinda do SUS vai contribuir nessa questão. Olha, Regina, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa pergunta é uma pergunta muito mais política do que técnica. Se vocês forem ver que em função da greve, eu não estou falando nada de 1930, estou falando de 2018, a greve dos caminhoneiros gerou corte na saúde e na educação. Todo mundo está sabendo disso. Então, eu estou no SUS porque eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo na cidade, que é o 5º IDH do estado de São Paulo, nós temos falta de material cirúrgico para cirurgias absolutamente básicas. Ninguém está falando em transplante hepático. Tá? Eu não acredito que o SUS vai ter condições de abarcar, talvez no serviço da professora Lavínia, que é topo e tem condição, não sei se vocês têm dificuldade com verba atualmente, mas, de qualquer maneira, nesta área específica, tem muita coisa no papel, e eu vou lembrar uma coisa importantíssima. Quando, que as alturas o tenham, o Pita era prefeito aqui de São Paulo, ele fez uma lei municipal para tratar de anemia falciforme, que era uma coisa no papel muito bem bolada, porque pegava uma comunidade com uma determinada doença para lidar com os casais em risco de serem heterozigotos e prevenir eventualmente uma gravidez não devidamente aconselhada. Tá? Lindo de viver ou de morrer, se vocês quiserem. Só que não resultou em absolutamente nada. Tá? Aliás, eu acho que a nível de saúde pública, Regina, é absolutamente fundamental aprender o que fizeram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, nos anos 80, você não era nascida ainda, Ângela e eu já, nos anos 80, pegou Filadélfia e Nova York e foi estudar em judeus Tay-Sachs, fazendo com que os rabinos tivessem orientação do que era isso, como fazer isso para não parecer uma discriminação contra judeu, que é uma coisa complicada, tá? Mas com uma doença, eventualmente acrescentada depois por Gaucher, não pela lista de doenças raras. Essa história de doença rara é conversa para boi dormir. Quem é que vai conseguir abarcar a doença rara nesse país? Se nem Canadá consegue fazer isso, nós vamos fazer aqui, é conversa mole. Temos uma pergunta aqui em cima. Oi, bom dia, eu me chamo Caio, sou geneticista clínico. Essa é mais uma pergunta mesmo para o professor Thomas Gollock. É o seguinte, quando o senhor fala em questão de coassinatura, eu queria entender se a coassinatura também está relacionada com questão de corresponsabilidade, porque, por exemplo, hoje no meu dia a dia a gente recebe milhares de pedidos de exames de qualquer tipo, farmacogenética, nutrigenômica, perfil de esportes ou coisa desse tipo, que as pessoas não têm uma visão muito crítica quanto a esses exames. Exoma, se o paciente passar 3 minutos no consultório e não sabe o que é, pede exoma. E a segunda questão é voltada também à questão de imperícia, que é não saber lidar com esses resultados. Quando a gente vê esses pedidos de exames que eles fazem, a gente fica muito nessa questão. Eu queria assim, uma opinião sobre a questão da corresponsabilidade e coassinatura nos pedidos de exames. É para isso que você está perguntando que eu acho que a equipe multidisciplinar é fundamental. Pergunte para a doutora Ângela, para a Regina, quantas vezes eu mando e-mail porque eu tenho dúvida em como conduzir um aconselhamento num caso mais complexo de citogenética,
E eu não vou assinar um laudo se eu não estou absolutamente seguro do que está escrito nele. Tá? Isso, para mim, é trabalho multiprofissional em equipe. Tá? É fundamental. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi do professor Frota Pessoa, que dizia o seguinte em reuniões nas terças à tarde aqui: vocês médicos, por favor, aprendam a dizer 2 palavrinhas mágicas: não sei. É por isso que eu pus lá nas mensagens para casa a questão da vaidade. Tá? Médico tem uma dificuldade, eu não sei se biólogos e biomédicos, mas médico tem uma dificuldade enorme em dizer não sei. Tá? Porque você não tem condição de saber tudo mesmo, nem numa área que você se dedica muito. Tá? Eu jamais vou saber em citogenética o que a Ângela sabe, jamais na vida. Tá? Então, quando vem bomba, eu vou perguntar para quem sabe e eu digo tranquilamente: eu não sei fazer isso. Acabou a história. Tá? Então, isso responde à primeira pergunta tua. Vai precisar de equipe multidisciplinar. Em relação à coassinatura, você está coberto de razão. Se alguém coassina alguma coisa, tem que ser responsável junto com a outra pessoa que está assinando. Tá? Não tem dúvida nenhuma. Até hoje, depois de tantos anos, na assinatura de laudos de exames realizados aqui no Serviço de Aconselhamento Genético, eu só assino laudo juntamente com o médico, com o Dr. Paulo Otto. E todas as vezes que termina um relatório, mesmo que seja um relatório da área de citogenética, citogenômica, seja o que for, o rascunho vai para ele antes da assinatura para saber se ele assina. Por quê? Porque é por causa da corresponsabilidade. Né? Ali tem a responsabilidade dele e minha. Mais uma pergunta aqui. Bom dia. Eu tenho uma dúvida praticamente existencial. Ai, desculpa, meu nome é Lívia, eu faço doutorado em genética oncológica na FM. E acho que minha dúvida seria um pouco mais para a Juliana, porque eu sou bióloga e tenho um tesão para aconselhamento genético. Mas quando eu olho, por exemplo, a grade do pessoal do mestrado profissional, eu olho para a formação que eu vou ter no doutorado, eu vou sair especialista técnica no que eu estou fazendo. Eu não vou fazer noção da parte ética, da parte psicológica. Na verdade, estou quase fazendo um curso de psicologia, porque... Pois é, vou vir para cá. Então, a minha dúvida é como viver, como foi para você e também como é o cenário hoje, experienciar essa transição de sair, né, doutora e ir para o aconselhamento genético, que é muito maior, é muito mais complexo. Eu acho que você me deu uma oportunidade bacana de falar uma coisa que eu ia complementar um pouco no que você falou. Eu acho, primeiro, que a gente tem que sempre ver que o espaço do aconselhamento está muito vinculado ao diagnóstico. Tá? Então, não se sinta oprimida porque você tem um conhecimento técnico muito grande. Não sintam quem está fazendo aconselhamento genético oprimidos, porque o momento vai faltar o conhecimento técnico grande. Você precisa saber, e vocês têm isso na grade de vocês de aconselhamento genético, essa parte de bioinformática, de avaliação, por que patogênica, por que VUS, por que não é. Então, o conhecimento técnico ele tem que estar atrelado ao... Né, são duas facetas aí, a parte do aconselhamento e a parte técnica, elas precisam acontecer juntas. Né? E você vai ter que suplementar o seu conhecimento numa área que você não tem. O como aconteceu especificamente comigo é que eu tive uma sorte imensa de que a minha orientadora de mestrado e doutorado, a doutora Lúcia Martelli, médica, geneticista, clínica, e eu fiz todos os ambulatórios dela durante 6 anos. Então, em todos os momentos, durante o meu mestrado e durante o meu doutorado, eu estava acompanhando a residência de genética médica na USP de Ribeirão Preto, especialmente os ambulatórios que estavam com responsabilidade da Lúcia Martelli.
como ela tinha uma visão de genética reprodutiva muito clara, a gente começou a implementar isso também na ginecologia e obstetrícia daquele hospital. Então, daí tinha um dia que eu fazia junto com a equipe do Dr. Rui Ferriani, mais aconselhamento voltado para a reprodução assistida. Então, eu trouxe comigo essa oportunidade junto com a minha orientadora de doutorado, e mestrado e doutorado. Então, o que eu posso dizer para você é que você vai ter que aprender. Você vai ter que acompanhar. Você vai ter que encontrar uma forma, vai ficar pleonasmo que eu vou falar, formal, via o aconselhamento ou um curso de mestrado, ou vai ser, no meu caso, foi prático. Então, eu já estava inserida na rotina do aconselhamento genético reprodutivo. Quando eu vim trabalhar num laboratório de diagnóstico pré-implantacional, meu mestrado e meu doutorado foram em diagnóstico genético pré-implantacional. Então, eu formei a minha carreira pensando nisso, pensando em atuar com casais que buscassem medicina reprodutiva. Então, vai ter que complementar a sua formação. Eu vou fazer um comentário lembrado aqui pelas professoras do curso, que as disciplinas do mestrado profissional, elas são disciplinas abertas, a matrícula por todo e qualquer curso de pós-graduação da USP, até mesmo fora da USP. Tem acontecido com frequência de pessoas que estão decidindo se vão fazer pós-graduação ou não, se matriculam nas nossas disciplinas como alunos especiais e, eventualmente, se o aluno ingressa no programa, o crédito, se ele passou na disciplina, o crédito pode ser aproveitado. Então, bem lembrado pela professora Ledo, tipo, se tem alguém que está interessado, quer se aproximar, então aí as nossas disciplinas que podem ser feitas por outros alunos de pós-graduação. Tem alguém do doutorado ou do mestrado da USP pode escolher uma? Com certeza. Com certeza, as nossas disciplinas podem fazer parte dos créditos externos dos outros programas de pós-graduação. Então, pensem nessa possibilidade. Raquel. Oi. Bom, meu nome é Raquel Ronjo, sou médica geneticista assistente do Instituto da Criança. Trabalho com a doutora Chong, tendo contato com os alunos, né, do mestrado profissionalizante. Eu fiquei muito feliz com as apresentações, que realmente algumas experiências pessoais foram de alguns profissionais não médicos fazendo até diagnóstico, fazendo algumas coisas que são competência do médico, e eu vejo que realmente tem o papel de cada um, né? Acho que tem, e pessoalmente, acho que eu tento passar para os residentes que tem que ter essa interação multiprofissional, né? Volta e meia a gente liga, né, para a Juliana, liga para o laboratório e tenta interagir mais. E eu vejo assim, eu trabalho hoje em dia 80% no SUS, 10% na saúde suplementar e 10% na clínica privada. Quando tiver aconselhador genético, né, podendo me deixar para o diagnóstico e manejo, eu poderia dobrar a minha agenda, né? Porque eu poderia, na minha consulta, o que dura hoje 1h15, 1h30, eu poderia fazer em meia hora e trabalhar junto com o aconselhador genético ao meu lado, né? Eu acho que, dependendo do nível de desenvolvimento, nos 3 níveis, tanto no SUS, que as consultas dos residentes demoram 1h30, 1h15, e realmente o médico está vindo muito para a genética, muito atraído pelos exames e menos pela genética clínica, né? Então, eu vejo que no SUS também, se a gente tivesse uma equipe de aconselhamento genético, é a minha visão pessoal, né, ao meu lado, eu poderia trabalhar com os médicos diagnóstico, manejo, tratamento e passar para o aconselhador genético as outras questões que muitas vezes eles são muito mais preparados do que os médicos, do que a gente tem na residência ou na faculdade. E atualmente, só para vocês saberem que está sendo reformulado, foi reformulado, eu vou apresentar em Brasília semana que vem a nova matriz de competências da residência médica em genética médica, e uma das competências realmente é o multiprofissional. O residente ele tem que sair da residência preparado para interagir com outros profissionais e aquela coisa do não sei. Na genética, eu falo para os residentes, eles chegam, não estão acostumados a falar não sei. E até no primeiro ano, eles discutem o caso comigo e falam, qual a hipótese? Não sei ainda. Eles ficam olhando para a gente com uma cara assim, que absurdo, você é assistente, você não sabe, mas realmente, eu não sei ainda, talvez não vá saber, né? E na genética ainda mais, né? Às vezes vem uma VUS, não sei. E acho que a gente tenta preparar, pelo menos na nossa equipe, o geneticista para aprender a lidar com a equipe multiprofissional e aprender a falar não sei. Doutora Raquel, obrigada por ter vindo. Uma honra ter a doutora no nosso evento. Muito obrigada. Bom dia. Eu sou Sheila Mabota, sou
médica moçambicana e estou atualmente a fazer residência médica em genética no Instituto Fernandes Figueira. Apreciei muito a apresentação de todos, principalmente da doutora Juliana, que ela falou sobre a importância da genética ou como se trabalhar em países de baixa renda. O meu país é exemplo disso. No momento, nós só temos um médico geneticista, que foi formado também no Fernandes Figueira, que é o Luís Madeira. Mas, assim, eu às vezes fico muito perturbada em relação à questão da prioridade, porque, de fato, como está patente naquele manual da OMS, a prioridade para países de baixa renda ainda são doenças infecto-contagiosas. Tanto é que eu e ele tivemos, assim, foi um longo percurso, não é? Depois de termos sido já aceitos cá para fazer a residência, para sair de lá, porque nos é dito na cara, com quem tem poder de decisão, pelo ministro, até que não é uma coisa que seja importante no momento. Então, a minha pergunta é como é que vocês, geneticistas, de uma maneira geral, geneticistas, os citogeneticistas, foram se posicionando no mercado? Porque a genética é uma área relativamente nova, né? Para nós, muito mais nova do que para vocês, porque tem aí um percurso andado, já conseguiram montar sociedades que funcionam, já conseguiram mostrar que, de fato, tem importância, mas como é que isso é feito? Aliado ao fato do que o doutor Golub disse, que nós saímos da faculdade, terminamos o curso de medicina sem ter noção de morfologia. E muitas vezes os nossos colegas, porque eu fiquei um ano a trabalhar com o doutor Luís Madeira, mandam, assim, casos com dismorfologia patente, mas é assim, tem uma cara estranha, vai para a genética para ver o que é. E todo mundo manda para fazer o mapeamento genético. Quer dizer, vem para fazer um exame de laboratório e não compreendem que a genética é uma área de atuação clínica, que é um paciente que tem dismorfologias, mas a gente não vai curar, mas pode melhorar a qualidade de vida. Nós já vimos, foram 2 casos, acho que foi síndrome de Apert, 4 anos de seguimento multidisciplinar, correção estética da sindactilia, com uma hipertensão intracraniana. Ninguém pensou nisso, quer dizer, resolve só um problema estético e ninguém pensa. E o médico que estava a seguir, mas para quê? Já nasceu assim mesmo? Então é assim, como é que vocês foram ganhando espaço? Como é que vocês foram se posicionando para, de fato... Eu às vezes fico assim nessa crise existencial e converso muito assim. Eu me considero sortuda por ter o Dr. Luís Madeira como orientador, né? Não só, né? Porque não tem apoio. Atualmente há 2 semanas atrás teve alguém da citogenética lá para fazer o treino, mas assim ninguém apoia, ninguém. Como é que é feito isto? Como é que vocês ganharam espaço, essencialmente? Eu quero comentar para você o seguinte, é claro que toda essa área de genética médica, vocês me corrijam se eu estou errada, mas ela começou dentro das universidades. Foi na universidade. Então, é claro que você tendo uma carreira universitária, só é diferente do que você está no mercado. É completamente diferente, entendeu? Exatamente. De escolha de ciência. E então, realmente, a genética médica, a genética humana no Brasil, ela disseminou a partir da universidade. Foram centros universitários formando professores universitários, pesquisadores. Foi a partir daí. Então, você tem os grupos no Rio Grande do Sul, você tem grupos aqui em São Paulo, em Minas Gerais, no norte do Brasil, sempre partindo dos centros universitários. Os serviços de aconselhamento genético no Brasil surgiram onde? Dentro das universidades. Né? E a partir daí é que os profissionais foram saindo.
Essas dificuldades que você tem do clínico mandar para você pedir um mapeamento genético porque tem uma carinha diferente, etc. e tal, nós não estamos livres absolutamente disso. Estamos, Lavínia? Estamos? Não. Então, a disseminação entre nós desse serviço parte dos pesquisadores em centros universitários. Olha, eu queria fazer uma pesquisa e um comentário. Quem aqui é psicólogo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Juliana, vou meter minha colher na sua área. Diagnóstico genético pré-implantacional, pré-natal e oncogenética sem psicólogo é inviável. Tá? Um médico não dá conta dessas áreas. Muito menos um país com a legislação restritiva que nós temos. Tá? Então, responde em parte a tua pergunta também. Quer dizer, é óbvio que precisa de uma equipe multidisciplinar. Está na cara. Tá? E é um sinal de onipotência um médico geneticista achar que dá conta do bolo todo. Tá? Não dá de jeito nenhum. Lavínia quer falar. Eu acho super importante, eu acho que estamos todos afinados, mas com a psicologia nós temos tido resistência com os psicólogos. Eles não querem ter genética na coisa, nós, junto com vocês, né, tanto que a enfermagem, nós temos, como eu dizer, tentado estimular que os outros conselhos coloquem aconselhamento genético nas suas competências. Mas com a psicologia, que bom que tem psicólogos estudantes aqui, a gente tem tido, nós trabalhamos com psicólogos, mas na formação de ter interesse, nós temos tido resistência. Eu não sei se isso é uma coisa geral, tanto que o conselho não coloca o aconselhamento genético como uma das competências, como tem a biomedicina, a biologia, a enfermagem que se mobilizou para modificar o seu regimento. Então, sou Ana Carolina, sou médica residente do Consultório de Clínicas de Porto Alegre, no serviço da professora Lavínia. A minha formação médica foi lá em Maceió, Alagoas, e eu queria compartilhar um pouco a experiência. Lá a gente também é um dos estados pobres também aqui do Brasil. E na universidade, então, o professor Guilherme, ele acabou tendo um serviço de genética, começou na universidade, e a gente acabou tendo uma formação e tendo mais aulas na graduação. Então, eu acho que isso foi um diferencial, acabou tendo mais espaço por isso. Dentro da realidade do Nordeste, a gente tem até um número maior de geneticistas, assim, em outros estados nem tem tantos, mas lá a gente já tem uma formação melhor, tem ligas genéticas e outras áreas. Então, acho que isso, a parte de começar na universidade é uma parte que acaba facilitando para entrar na genética. E a outra coisa era a parte do psicólogo, que eu acho que uma área que tem conseguido um pouco mais ter psicólogos acompanhando é na oncogenética. A gente passa, então, um ano nos ambulatórios de oncogenética, no 3º ano da residência, onde sempre são acompanhados por um estagiário da psicologia, junto, então, em todas as consultas. E no preditivo também, e no pré-natal. Então, são essas 3 áreas que a gente tem conseguido ter um acompanhamento mais multidisciplinar com os outros profissionais da saúde. Bom dia. É uma pergunta, acho que talvez seja um pouco futura. Talvez, se não der para responder, porque ainda não está definido, tudo bem. A gente deixa para quando ficar definido. Mas, assim, havendo essa perspectiva de criar um título de especialista em aconselhamento genético, existe alguma possibilidade ou alguma ideia da parte dos conselhos de restringir a atuação para detentores de título no momento futuro? Ou a ideia é manter assim, uma qualificação mínima do tipo um mestrado profissional ou um doutorado na área de genética humana? Como que já existe alguma estratégia de como encaminhar isso ou ainda está embrionário?
O título, os exemplos que a doutora Ângela colocou, o título é dado pela sociedade científica, mas ele tem uma chancela do Conselho Profissional, um registro do Conselho Profissional. Como a parceria para fazer os títulos de especialista em Biologia Molecular Humana e Citogenética foram feitas em parceria com o Conselho de Biomedicina e o Conselho de Biologia, existe digamos assim, um registro disso no Conselho Profissional. O que falta um pouco, nos casos específicos do Conselho de Biologia, é que isto está muito pouco especificado nas resoluções do Conselho Federal de Biologia para os biólogos. Existe uma resolução, que, se não me engano, é de 2013, que lista áreas de atuação do biólogo, lista na área da saúde, e o aconselhamento genético está lá no primeiro da lista. Tem muito biólogo que não sabe disso, que nunca leu essas resoluções, porque tem gente que escreve para a gente perguntando: biólogo pode fazer aconselhamento genético? Está lá, está na resolução 2013. No entanto, faz poucos meses, semanas, nós aqui sentamos com o presidente do Conselho Federal de Biologia, professor Vladimir, conversando sobre a necessidade de detalhar um pouco melhor nas resoluções do Conselho de Biologia, nos moldes que os outros conselhos profissionais estão falando, de quais seriam os requisitos mínimos, o que se espera desse profissional que vai atuar em aconselhamento genético, e, de preferência, reforçando nessa resolução a importância dos 3 títulos de especialista, que eu espero que em breve existirão 3, que seria: olha, então você deve fazer a prova do título de especialista da genética molecular humana, da citogenética humana e o de aconselhamento genético, coisa que no momento só existe para os outros 2 que já existem. Existe uma resolução curtinha do Conselho dizendo que o título de especialista em genética molecular humana é dado pela Sociedade Brasileira de Genética. Está escrito lá, existem resoluções do Conselho de Biologia que falam isso. Mas eu, particularmente, e a professora Ângela também, que frequenta o Conselho como assessora, a gente acha que isso está pouco detalhado, que precisa de uma resolução que deixe isso mais explícito, porque, por algum motivo, muito biólogo sequer sabe, por exemplo, dessa resolução de área de atuação do biólogo, que o aconselhamento genético está lá, desde 2013, se não me engano. É o seguinte, o pedido, Regina, você que está junto no Conselho, porque essa pergunta do Alan foi importante num ponto que é o seguinte: eu peço ao Conselho, diga assim: olha, eu sou formada em Biologia, tenho isso aqui, tenho esse curso de pós-graduação, eu quero meu título de especialista nisso. Existem várias especialidades que o Conselho concede o título. Então, é necessário o seguinte, que o Conselho, na hora que faz o convênio, ele resolva, porque é uma complicação legal isso aí, de que ele não dará o título se não tiver, se a sociedade não tiver a chancela da sociedade. Porque, caso contrário, as pessoas vão direto ao Conselho e pedem o título. Entendeu? Então, na biologia, nós sabemos que o Conselho responde: olha, você precisa ter esse título, ter o título, primeiro passar no exame da Sociedade Brasileira de Genética. Certo? Um título de especialista em genética. Na área humana, coisa diferente. Não habilita a pessoa a exercer genética. Entendeu? Você veja que os meandros legais são muito complicados e que, se a gente não os conhece, a gente termina o título não. Não, por que eu vou fazer essa prova se o Conselho pode me dar? Não, o título de genética, o Conselho de Biologia esclarece muito bem, não habilita o cidadão a exercer. E o de biomedicina, ele te confere habilidades, ele nunca te confere o título de especialista. Então, eu vou contratar uma bióloga, uma biomédica para trabalhar no laboratório, ele vai lá vistoriar, para ela poder trabalhar num laboratório de genética humana, ela precisa ter habilidade em genética humana. Se ela provar isso e tudo, mas se ela pedir um título de especialista, não existe. O Conselho Regional de Biomedicina diz: eu não tenho nenhum título de especialista. Vá fazer a prova de título de especialista nas áreas específicas para que você tenha isso das sociedades específicas.
Pessoal, antes da gente ir, eu agradeço a todos a participação. Antes de ir para o nosso café, que está servido no saguão do edifício da Zoologia, eu queria chamar uma senhora Érica para vir aqui para a gente bater uma palminha para ela e agradecer o esforço da nossa funcionária na organização do evento.